Fala, turminha do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Turma, hoje iremos fazer a correção da prova do Senai. Vai ser uma correção de uma forma que você nunca viu antes. Por quê? Nós não vamos apenas corrigir a prova, nós vamos indicar também qual a matéria que deve ser estudada para resolver esse tipo de exercício. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sininho e saiba, ao se inscrever no nosso canal, você terá acesso ao link. E esse link você vai ter acesso à prova e ao gabarito dessa mesma prova. Vamos lá então? Vamos iniciar as correções. Primeiro exercício. O exercício número 21 da CGE 2201. Um hexágono regular está inscrito em um círculo, conforme a figura fora da escala a seguir. Se o lado desse hexágono mede 6 cm, qual é a área do círculo em centímetro quadrado? Resposta A, 144π. Resposta B, 36π. Resposta C, 27π. Resposta D, 12π. Resposta E, 4π. Vamos lá então para a resolução desse exercício. E para isso, vamos aprender um pouquinho sobre classificações dos triângulos. Isso mesmo, para essa matéria você terá que estudar classificações dos triângulos. Existem diversas maneiras de classificar o triângulo. Existe triângulo escaleno, triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Esses nomes estão diretamente ligados ao tamanho dos lados, a medida dos lados dos triângulos, tá certo? Dá uma estudadinha nisso para poder classificar o triângulo. Nós não vamos entrar em detalhe para não tomar muito tempo dessa atividade, mas que vocês saibam que precisa dar uma estudada sobre esse assunto, que com certeza terá exercício na próxima prova que falará sobre isso. Tá bom? É preciso ter conhecimento para poder resolver. E vocês vão perceber isso na resolução desse exercício. Vamos agora ver algumas propriedades do triângulo. Algumas propriedades do triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é sempre igual a 360. O lado diferente de um triângulo isósceles é chamado de base. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Agora observe isso. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. O que é interessante de observar aqui, no nosso exercício, qual é o triângulo que tem lá no nosso exercício? Isso mesmo, é o triângulo equilátero, ou seja, é o triângulo que tem os três lados iguais. Tendo os três lados iguais, esse triângulo tem 60 graus em cada lado. Dê uma olhada. 1, 2, 3 lados iguais de 60 graus. Como está informando aí de forma colorida na figura. Eu tenho o lado X, que é igual ao lado Y, que é igual ao lado Z. Ou seja, além de ter o mesmo ângulo, eles também têm a mesma medida. Isso quer dizer o quê? Que se o exercício diz que um lado do hexágono mede 6 centímetros, isso quer dizer que um lado do triângulo mede 6 centímetros, o outro lado também 6 centímetros e o outro lado também 6 centímetros. E essa medida está para todas as extensões dos triângulos. Todos os triângulos vão ter os lados de 6 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que se um lado do triângulo mede 6 centímetros, o raio dessa circunferência mede 6 centímetros. Com isso, a gente consegue calcular a fórmula de área da circunferência é igual a π vezes raio ao quadrado. Lembrando que a medida de π é 3,14, porém, nesse exercício a gente não precisa calcular o π, só descobrir quanto equivale o raio ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 6 ao quadrado, tá certo? 6 está indicando lá no triângulo, o lado dele, 6 centímetros. Então, a área é igual a π vezes 36. Pronto, a resposta é a B, 36π. Se você tem alguma dúvida do que é o raio é a metade da circunferência. Se você olhar bem, o lado do triângulo equivale exatamente à metade da circunferência. Então, metade da circunferência é o valor de raio. Circunferência inteira é o valor do diâmetro, tá certo?
Vamos para o próximo exercício então, turma? Vamos lá? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente vai responder nos próximos vídeos, tá certo? Uma escola resolveu fazer uma semana de cinema. Para isso, os professores escolheram 5 filmes, exibindo-os um a cada dia. Decidiu-se então que os 2 filmes de ficção científica seriam exibidos em dias consecutivos. Assim, de quantas maneiras diferentes foi possível fazer a programação dessa semana de cinema? Olha pessoal, observe o seguinte: são 5 filmes, sendo que desses 5 filmes, 2 são filmes de ficção científica, e quando apresentar um desses filmes, o outro será apresentado na sua sequência. Então, como que a gente vai montar isso daí? É da seguinte forma, turma. Vamos lá, aqui então, o estudo de permutação combinatória, tá certo? Então vamos dividir, ó. Nós temos o filme 1, filme 2, filme 3, filme 4 e filme 5. Como o filme 1 e filme 2 a gente vai considerar os filmes de ficção científica, então eles acontecerão um seguido do outro. Vamos considerar como fosse um filme só. Então teremos filme 1, filme 2, filme 3 e filme 4. Bom, antes de resolver isso, vamos entender então o que é de fato essa permutação combinatória. Para estudar a permutação combinatória, você tem a permutação combinatória simples e tem a permutação combinatória de repetição. Estudem isso porque pode cair nas próximas provas. Nessa daqui a gente vai falar sobre a permutação simples. O que é isso? É calcular o valor fatorial desses elementos, onde você vai ter o valor sendo multiplicado pelos valores antecessores, tá bom? Então, como você faz isso? Por exemplo, o valor combinatório de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Desconsidera o zero, porque qualquer número vezes zero vai ser zero, tá bom? Então, vamos voltar lá para o exercício. Então, nós tínhamos lá filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5. A gente considerou que o filme 1 e o filme 2 vai ser como se fosse um filme só. Então ficou filme 1, filme 2, filme 3, filme 4. Então nós temos 4 filmes. Então vai representar como 4 exclamação. Depois nós temos 2 filmes de ficção. Então vão representar como 2 exclamação. Para calcular a permutação dos números, você basta apenas multiplicá-los pelos seus antecessores. Lembra que eu falei? Então, o antecessor de 4 é 4 vezes 3. O antecessor de 3 é 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2. O antecessor de 2 é 1. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E a permutação de 2? O antecessor de 2 é 1. 2 vezes 1 é 2. Bom, ao final, basta multiplicar a resposta de um pelo outro. Então, 24 vezes 2, 48. É isso aí. A resposta, então, é que a gente pode ter 48 maneiras diferentes para passar esses filmes. É legal, turma? Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o comentário se já conhecia, se não conhecia, se é novidade para você, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Lembrando, se tem alguma dúvida, deixe no comentário que responderemos nos próximos vídeos. Considere que em uma empresa o custo para a produção de um determinado brinquedo é representado pela seguinte função: C de x é igual a 400 mais 7x, sendo que o C significa custo em reais e x a quantidade de brinquedo produzido. A partir dessa informação, qual o custo em reais da produção de 300 brinquedos para essa empresa? Bom, a primeira coisa aqui então que a gente precisa ver é relembrar como funciona funções. Então, vocês vão estudar a matéria de funções. Funções. Estabelecemos uma função quando relacionamos uma ou mais grandezas. O estudo da função ela é dividido em duas partes. Temos a parte geral, em que estudamos os conceitos gerais, e a parte específica, em que estudamos os casos particulares, como as funções polinomiais e as funções exponenciais. Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Ou seja, se olhar na imagem aqui, você tem dois conjuntos que não estão vazios e existe relação entre eles. Essa relação é o estudo que a gente faz das funções. Então, busque estudos voltados para funções, para
para que você possa fazer outros exercícios diferentes desse que a gente vai responder agora, tá certo? Então já sabe, uma matéria que você tem que estudar é funções. Considere que em uma empresa, o custo para a produção de determinado brinquedo é representado pela função C de x é igual a 400 mais 7x, sendo C de x o custo em reais e x a quantidade de brinquedos produzido. A partir dessa informação, qual o custo em reais da produção de 300 brinquedos para essa empresa? Resposta A, 700, B, 2.100, C, 2.500, D, 7.700 e 12.210. Vamos lá então. Vamos então resolver. Custo é igual a 400 mais 7 vezes x. X é a quantidade de brinquedos produzidos. Se a quantidade de brinquedos produzidos são 300, então x equivale a 300. Eu vou substituir o 300 pelo x, então vai ficar custo é igual a 400 mais 7 vezes 300. Entre soma e multiplicação, primeiro eu faço a multiplicação, certo? Depois eu faço a soma. E aí vai uma lembrancinha para vocês. Qual é a ordem de operação para calcular uma função? Primeiro exponencial, depois multiplicação ou divisão e depois soma ou subtração. Lembre sempre disso. Essa é a ordem, tá bom? Então voltando no cálculo. Então vai ficar 7 vezes 300, 2.100. Então custo é igual a 400 mais 2.100. Somando tudo, o custo vai ser igual então a 2.500. 2.500 é a resposta C. Finalizamos então mais uma questão. Algum comentário? Deixe no nosso comentário alguma dúvida, que no próximo vídeo a gente vai responder, tá certo? Vamos partir para a próxima questão então? Para revestir uma parede, uma empresa cobra o serviço por metro quadrado. Não considerando no cálculo os espaços livres e a porta, o desenho a seguir, sem escalas, refere-se a um novo serviço. O exercício pergunta: qual é a área total, aproximadamente em metros quadrados, da região a ser revestida pela empresa? Resposta A, 190. Resposta B, 192. Resposta C, 194. Resposta D, 198. Resposta E, 200. Vamos lá. Bom, o que você tem que estudar aqui? Área. Procure informações sobre área. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então temos a área para figuras retângulo e quadrado, outra para triângulos e outros para circunferência. No caso do retângulo e quadrado, a área se dá pela base vezes a altura. No caso do triângulo, para calcular a área do triângulo, basta fazer base vezes a altura dividido por 2. E a área da circunferência? Você vai pegar o valor de π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π equivale a 3,14. Então, turma, procurem informações voltadas à área das figuras geométricas, tá certo? Vão cair com certeza exercícios como esse, tá bom? Vamos voltar para o nosso exercício então e resolvê-lo já? A primeira coisa a ser feita então é calcular a área maior, que é a área de todo esse paredão aqui. Então vamos pegar lá, base vezes altura. Lembrando que a base do paredão é 40 metros e a altura é 5 metros. Então colocando na fórmula, base vezes altura vai ser 40 vezes 5. Então a área é 200 metros quadrados. 40 vezes 5, 200 metros quadrados. Achamos então a área do paredão. Vamos calcular então agora a área da parte redonda da porta. É isso mesmo. Veja que são figuras diferentes. O paredão é um retângulo,
A porta você tem um retângulo e tem uma meia circunferência. Nós vamos calcular então a área da circunferência, dividir por 2, eu vou ter a meia circunferência. Depois vamos calcular o retângulo da porta. Com isso, nós teremos o cálculo da área da porta, o cálculo dessa área, dessa circunferência sobre a porta. Iremos tirar esse valor do valor que calculamos na área. A diferença dos valores é a resposta dessa questão, tá certo? Vamos lá então. A área da parte redonda da porta se dá pela fórmula de área da circunferência, que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Na imagem nós temos lá, raio é igual a 1,2 metros. Então esse é o valor que nós vamos jogar na fórmula para poder calcular então a área. Lembrando que π equivale a 3,14. Então a área vai ser 3,14 vezes 1,2 metros vezes 1,2, porque é 1,2 ao quadrado, né? O raio ao quadrado. Então é 3,14 vezes 1,2 vezes 1,2. E vai dar resultado de 4,5216. Como eu sei que a circunferência é metade de uma circunferência, eu vou pegar esse valor e dividir por 2. Então a área, na verdade, vai ficar 2,2608 metros quadrados. Agora vamos calcular a área do que sobrou da porta, que é a parte retangular da porta, usando a fórmula base vezes altura. Então, a área é igual a 2,5 vezes 2,4. Por que 2,4? Se o raio daquela circunferência é 1,2, quer dizer que metade da circunferência é 2,4. Então, por conta disso, então eu tenho 2,4 vezes 2,5. Multiplicando os dois, então eu tenho a área. A área é igual a 6 metros quadrados. Para calcular a área total agora, basta eu pegar a área do paredão 200 menos a área redonda da porta 2,2608 menos a área retangular da porta 6. O valor vai dar 191,739. Como ele fala no texto que é para ignorar os espaços livres da porta, então a gente arredonda ele para 192. A resposta então está em B, 192 metros quadrados. Legal? Se você sabia essa resposta, comente. Se não sabia, comente também. Se tem alguma dúvida, deixe no comentário que iremos responder nos próximos vídeos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e saiba que vai sair a continuidade, hein? Tem muito mais exercícios para a gente resolver. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!